Queridos irmãos, queremos abraçar e saudar a todos em nome do Senhor Jesus, aqueles que nos visitam, você que está acompanhando virtualmente, a bênção de Deus chegue a você. Aqueles que nos visitam sempre são muito especiais, né? De manhã eu estava pregando em outra igreja, não tinha visto o pastor Neemias, mas está aqui com Deb. Nós queremos abraçá-los carinhosamente, que são irmãos queridos, muito bem-vindos. Deus abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, não em Marcos nesta noite, mas como nós temos um dia muito diferente aqui na igreja, não é a presença do presbitério aqui, presbitério de Pernambuco, e também hoje será a ordenação ao Sagrado Ministério de Pedro Pontes e a licenciatura de Lucas Lopes. Então, queria trazer uma palavra pensando no ministério sagrado, e eu espero que essa palavra abençoe a igreja também, que a igreja enxergue isso da sua responsabilidade também, faz parte do corpo de Cristo e importante para sustentar as mãos daqueles a quem o Senhor chamou para pregar a sua palavra. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. A partir do verso 1. Antes de proceder à leitura, eu queria trazer aqui uma palavra que é atribuída a Charles Spurgeon, que era um pregador excelente, conhecido como príncipe dos pregadores, mas muito especialmente pelo seu amor pela palavra de Deus, respeito à reverência. E ele pregava com paixão, na força do Espírito, e ele amava a palavra de Deus. Então ele dirigiu essa palavra à congregação, dizendo: irmãos, a verdade de Deus é o único tesouro que procuramos, e a Escritura é o único campo onde podemos cavar e encontrá-lo. Nós não necessitamos nada mais do que aquilo que Deus achou próprio revelar. Spurgeon cria na suficiência das Escrituras, e nós também cremos que a revelação de Deus está aqui completa, registrada. Nós precisamos ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Então é nesse espírito que nós vamos ler a Escritura Sagrada. Percebam que esse texto fala a respeito da apostasia dos últimos tempos e traz uma exortação à fidelidade no ministério. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Espírito, que é o Espírito Santo, afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E aqui vem a exortação a Timóteo. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercice-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário,
Seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Amém. Até o verso 16, o final do capítulo 4. Que Deus nos abençoe, nos conduza em sua graça nessa noite. Eu pediria que você permanecesse com a Bíblia aberta no texto que foi lido. Queridos, nós temos aprendido e temos esse conhecimento, inclusive no ano passado nós estudamos na escola dominical uma visão panorâmica do Novo Testamento e estudamos as chamadas cartas pastorais. Paulo escreveu 2 delas quando saiu da prisão em Roma, a primeira prisão, 1 Timóteo e Tito, e escreveu a segunda, já na segunda prisão em Roma, pouco antes do seu martírio. Então, ele escreveu essa epístola a Timóteo, como diz aqui a nossa versão lá no capítulo 1, seu verdadeiro filho na fé. Depois de ter saído da prisão, então ele recrutou Timóteo e o estabeleceu em Éfeso, igreja plantada por ele, Paulo e sua equipe, no período da 3ª viagem missionária. Na mesma ocasião, ele estabeleceu Tito lá na ilha de Creta. E ambos os pastores foram colocados lá para corrigir as coisas, colocar as coisas em ordem na igreja, estabelecer ali uma liderança comprometida. Por isso nós temos no capítulo 3 as qualificações para o presbiterato, oficialato, pastoreio de uma igreja, e em Tito, no capítulo 1, essas qualificações que são fundamentais. O que nós sabemos a respeito de Timóteo, lendo o livro de Atos, é que ele era filho de uma judia, de um pai gentil, de um pai grego. Mas ele tinha, pela providência e graça de Deus, aprendido as Escrituras desde a tenra idade. Ele tinha uma avó piedosa, uma mãe piedosa, e elas ensinaram a ele a Escritura Sagrada. Então, quando Paulo partiu da Macedônia, ele rogou a Timóteo que permanecesse em Éfeso, para que Timóteo, com fidelidade, com força, com a coragem do Senhor, na autoridade do Senhor, repreendesse todos os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja e que ensinasse a palavra. E esse texto fala sobre o trabalho e sobre vida e sobre qualificações, e eu quero chamar a preciosa atenção de todos. Primeira observação que eu queria fazer, olhando aí no capítulo 3, versos 14 e 15, nós temos uma visão da importância da igreja. E o texto diz como as pessoas devem se comportar na igreja, que ele chama aqui de a igreja do Deus vivo. Nós somos uma organização eclesiástica, como Igreja Presbiteriana do Recife, primeira igreja, nós temos um número, né? E somos uma organização, mas antes de tudo, nós somos um organismo vivo. Nós somos o corpo de Cristo. E a igreja é de Deus. A igreja não é da denominação, a igreja não é de ninguém em particular, a igreja é de Deus. Ela é chamada, inclusive, em outra ocasião, de a noiva de Cristo. E embora a igreja tenha pastores, mas o supremo pastor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o supremo, ele é o titular da igreja. Todos os demais são auxiliares, inclusive o titular da igreja é auxiliar daquele que é o supremo pastor. Mas chama a atenção nesses 2 versículos, 14 e 15 do capítulo 3, que a igreja é do Deus vivo e a igreja tem um papel importante nesse mundo caído. Ela é coluna
e fundamento da verdade. A versão antiga diz baluarte da verdade. Ele é coluna e fundamento da verdade. E aqui nos primeiros 5 versículos desse capítulo 4, o Espírito Santo disse claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E o texto diz claramente que esses ensinamentos, falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Nós temos visto isso em nossos dias, de pessoas que um dia supostamente tinham pregado o evangelho da graça, hoje estão pregando uma coisa esquisita, e eles mesmo lendo as escrituras não conseguem enxergar, eles têm a mente cauterizada. Eles ensinam doutrinas e determinados assuntos que vão de encontro à verdade da palavra de Deus. Consequentemente, à luz do texto, são mentirosos, porque não estão pregando a palavra de Deus. Mas o tema que estamos dando para essa mensagem é o bom ministro. E esse tema é tirado do versículo de número 6, um bom ministro. A palavra grega que aparece aqui para bom ministro de Cristo Jesus, é a mesma palavra que aparece no capítulo 3. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. A palavra excelente no capítulo 3 é a mesma palavra que aparece aqui para bom ministro de Cristo, cujo significado é nobre, excelente, agradável, útil. Então, um bom ministro de Cristo Jesus, ele é útil. Um bom ministro de Cristo Jesus, ele é nobre. E eu queria então olhar com vocês para o texto bíblico, agora a partir do verso 6, e procurar responder a essas perguntas que passo a fazer. Quais são as qualificações de um pastor aprovado? Tirando aqui essa nomenclatura de Richard Baxter, um pastor aprovado. Quais são os critérios bíblicos para avaliar um homem de Deus? Como é que se avalia um homem de Deus? Quais são os critérios bíblicos? E os critérios bíblicos são aqueles que importam. E como disse alguém, é preciso um homem nobre para fazer um trabalho nobre. E nós vamos então meditar nesse texto, falando especialmente a Pedro Pontes, a Lucas Lopes, mas falando a mim, falando aos demais pastores, presbíteros, a igreja. O primeiro ponto que eu queria destacar é que um bom ministro de Cristo, ele é um servo. E esta palavra que aparece aqui, no versículo 6, na parte B, eu vou ler todo o verso 6. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Onde é que aparece aqui a palavra servo? Exatamente a palavra ministro. E a palavra grega aqui para ministro é diáconos. Agora, a palavra que aparece aqui para diáconos não é o termo técnico aplicado ao ofício do diaconato. A palavra é a mesma, mas aqui ela se refere ao seu uso geral. Paulo está fazendo aqui, pelo Espírito de Deus, referência àquele que serve a Deus, aquele que serve o povo de Deus em qualquer ministério, em nome de Cristo. Uma outra palavra para servo, que é bastante conhecida, a palavra grego doulos, dá a ideia de submissão. Mas aqui é de serviço, ministério. É isso, a gente às vezes acha a palavra bonita, Ministério de missões, ministério de oração, ministério do ensino, ministério. Pois bem, essa palavra significa servo. O ministro é um servo, é alguém consagrado ao Senhor para servir. Então, antes de tudo, um bom ministro de Cristo Jesus é um servo. Ele está disposto a servir.
Segundo lugar, e a gente percebe aí nos versos 6 e primeira parte do verso 7, um bom ministro de Cristo Jesus é apegado à palavra fiel. Tem que ser um homem da palavra, um homem cheio do Espírito de Deus e um homem cheio da palavra. O ministro do Evangelho precisa conhecer as Escrituras, precisa amar as Escrituras, tê-las no coração, tê-las na mente. O apego à Escritura Sagrada, a ponto de dizer como salmista: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E quando você lê 2ª carta a Timóteo, Paulo diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, corrige, com toda longanimidade e doutrina. Apegado à palavra fiel. A primeira parte aí do verso 6, olhando na Bíblia, o homem que é apegado à palavra fiel, que é um servo, ele adverte o seu povo. E como ele o faz? Expondo fielmente as Escrituras Sagradas, né? Queridos, como o texto diz, versos de 1 a 5, é inevitável que se levantem os falsos mestres. E vejam, Paulo está escrevendo a Timóteo, pastor em Éfeso. E quando Paulo concluiu sua 3ª viagem missionária, nós temos o registro em Atos capítulo 20, ele estava se despedindo, subindo para Jerusalém. Ele então parou em Mileto, chamou os presbíteros de Éfeso, e ele fez uma síntese do período em que passou apacentando aquele rebanho, dizendo: vocês sabem do meu procedimento desde o primeiro dia até agora. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de fazê-lo publicamente e também de casa em casa. Mas ele fez uma advertência: depois da minha saída, se levantarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. E disse mais: do meio de vós mesmos se levantarão lobos. Então, a exortação dele aos presbíteros de Éfeso foi: pastoreiem a igreja do Senhor, que foi comprada pelo sangue de Jesus. Ele é um servo, ele é apegado à palavra fiel, e porque ele é apegado à palavra fiel, ele adverte o povo, ele prepara o seu povo, expondo fielmente as Escrituras Sagradas. E queridos, a Bíblia está aqui a nos ensinar que a maneira bíblica de derrotar a falsa doutrina não é apenas denunciando a falsa doutrina ou refutando a falsa doutrina. Claro que a apologética tem um lugar especial no ministério, mas a igreja combate os falsos ensinamentos ensinando positivamente a verdade. Uma igreja que ensina a verdade, que prega a palavra de Deus, não as ideias dos homens, mas a palavra de Deus. Alguém que diz, como era comum Billy Graham como pregador, ele repetia constantemente: assim diz a palavra de Deus, assim diz a Bíblia diz assim. Então, é pregar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. O foco principal do ministério é ser positivo, a fim de edificar o povo de Deus em santificação. E o tempo verbal que encontramos aqui, nesse verso 6, na parte A, indica que Timóteo tinha o dever de advertir seu povo continuamente, constantemente. É esse o dever, apegado à palavra fiel. Se você olha para o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, feito um ministro do Senhor Jesus, lendo, por exemplo, Romanos 15, de 15 a 20, ele fala ali de fiel ministro de Cristo. Ele diz que proclamou o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. 1 Coríntios 4,14, ele diz: eu procuro adverti-los como a meus filhos amados. E Colossenses capítulo 1, verso 28, ele diz: nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentarmos todo homem maduro em Cristo Jesus. Esse é o compromisso, pregar a palavra. Um pastor, um pregador, ele precisa ser apegado à palavra fiel. É assim que se constrói uma igreja, pelo ensino da verdade. Se você olhar aí a expressão que aparece, essas coisas,
Essas coisas referem-se ao que ele falou nos versos de 1 a 5. Os ensinamentos antibíblicos, que ele chama aqui com muita ousadia, e ele fala pelo Espírito de Deus, de doutrinas de demônios, que são difundidas pelos falsos mestres. A igreja precisa aprender a pensar biblicamente. Terceira parte do verso 6, perceba que ele mostra a Timóteo que ele deve ser um estudante dedicado das Escrituras. O que ele está dizendo aqui é que é preciso trabalhar duro no estudo, no ensino e na pregação. Lá no capítulo 5, verso 17, ele fala sobre os que se afadigam na palavra, que estudam e leem, meditam e pesquisam, porque eles querem fazer, por causa do seu compromisso com o Senhor, eles querem trazer a verdade de Deus. Uma palavra aqui para os visitantes, né, e os que nos ouvem aí. A gente já ouviu isso muito, no passado era comum falar isso. Eu me lembro de programas que eu ouvia nas rádios, né, programas evangélicos, né? Aí ao final do programa dizia: você pode visitar na nossa igreja, que era a igreja que estava promovendo aquele programa radiofônico, ou procure a igreja mais próxima de sua casa. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a igreja mais próxima de sua casa pode ser uma igreja que ensine doutrinas de demônios, falsos ensinamentos perigosos. Então hoje a gente precisa corrigir essa rota e dizer: procure uma igreja que se aproxima cada vez mais das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, né? Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Essa igreja aqui não é perfeita, mas ela tem procurado andar de acordo com o ensinamento das Escrituras Sagradas. Primeira parte do verso 7, ainda dentro desse contexto de apego à palavra, ele diz que um bom ministro de Cristo, ele rejeita o falso ensino. No Novo Testamento, na linguagem de hoje, a expressão é lendas pagãs e tolas. Na segunda carta, capítulo 2, 2 Timóteo 2, 23, Paulo diz: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que só provocam brigas. Então, um bom ministro de Cristo, ele não tem nada a ver com o ensino profano, com o ensino que contradiz a palavra de Deus, não é? As fábulas são o oposto da verdade de Deus. Um pastor, pregador, ele deve ter a mente pura e uma mente cheia da palavra do Senhor. Terceiro lugar, ele é um servo, ele é apegado à palavra fiel, ele estuda, ele medita, ele aplica a vida, ele ensina, ele prega com toda a fidelidade, mas ele precisa também exercitar-se. Quando estava estudando o texto, estava até pensando, pastor Fúvio, irmão, já é até. Todo pastor devia ser bom de preparo físico, né? Porque Paulo está dizendo aqui que o exercício físico tem proveito, né? De vez em quando eu passo perto de um desses rapazes aí da igreja, aquele bração, e eu passo meu braço perto dele para ver se eu pego alguma coisa, né? Mas ele diz aqui, olhe comigo, a palavra de Deus, mas não tem jeito, viu? Meu braço continua fininho aqui, irmãos. Verso 7, rejeite as fábulas profanas de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de vir. Abrindo um parênteses aqui, você que é todo fortão, exercite-se também na piedade. Você tem o corpo sarado, então tem uma alma fortalecida no Senhor. Seja parecido com Cristo Jesus. Exercite-se na piedade, seja um moço apegado à palavra, um moço de oração, um moço de vida santa. Ocupe sua mente com tudo aquilo que é puro, que é amável, que é respeitável, que é de boa fama. Tudo aquilo que é virtuoso, que ocupe a sua mente. Irmãos, é fato, e falando aqui aos dois jovens dessa noite,
Não existe ministério espiritual eficaz sem piedade pessoal. O verbo aqui, exercitar-se, tem a ideia de treinamento extenuante e rigoroso. As pessoas que frequentam academias, né? Elas saem de lá suadas e... Quanto tempo elas passam? 1 hora, 1h30, 2 horas, né? Saem cansadas de lá. Que o texto está dizendo aqui que esse exercício espiritual, esse treinamento, deve ser extenuante, deve ser rigoroso. Paulo está falando dentro de um contexto que era muito conhecido no primeiro século. Em toda a cidade grega havia um estádio e geralmente os jovens se exercitavam ali. Eles queriam ganhar corpo e eles queriam ganhar competições. Essa era a grande glória, ganhar as competições. E eles então se exercitavam. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso. A partir dos 16 anos de idade, havia jovens que se dedicavam a esses treinamentos físicos. Aquilo era um fenômeno cultural. E o que faz o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus? Ele traz à luz esse fenômeno cultural e ele aplica esse fenômeno ao reino espiritual. A cultura grega ensinava o treinamento dedicado ao corpo. E Paulo exortou Timóteo a disciplinar-se com um propósito de santidade. É esse o propósito. Santidade. E o tempo presente do verbo indica que a busca de Timóteo era para ser constante. Exercite-se na piedade. Porque você pode ter um corpo bonito, sarado, e ter uma mente tão carnal, tão suja, tão podre. Mas se você vier a ter um corpo bonito, que você tenha uma mente santa, que você seja cheio do Espírito e cheio da palavra. A palavra piedade aqui tem a ver com reverência, verdadeira virtude espiritual. Literalmente, piedade é o respeito devido a Deus. Estou vivendo na presença de Deus e eu quero honrar a sua presença. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Fala de disciplina espiritual. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, falando sobre o ministério, é nesse texto que ele diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Mesmo sendo Paulo convertido por Jesus, alguém que recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus. Ninguém teve um seminário como Paulo, porque ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus. Mas nem por isso ele baixava a guarda. Escute essas palavras, 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desclassificado ou desqualificado. O bom ministro de Cristo exercita-se nas disciplinas espirituais e aplica essas verdades à vida, ao seu ministério. Uma pessoa piedosa, uma pessoa cheia da graça de Deus e cheia do Espírito de Deus. Em quarto lugar, vamos aqui para o versículo de número 10. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Queridos, escutem bem, o ministério fiel exige trabalho árduo. O verbo que ele usa aqui, labutamos, significa trabalhar até a exaustão. E diz mais, e nos esforçamos sobremaneira. A palavra grega que aparece aqui é a palavra nossa para agonia, agonizar. Então é trabalhar intensamente,
Os ministros de Deus estão engajados em uma obra que tem, como dizia um velho pastor que está na glória, consequências eternas. Nós estamos falando para pessoas a respeito de vida eterna e de morte eterna. Nós estamos falando a pessoas que devem ser convertidas, precisam ser convertidas, a fim de que vivam para a glória de Deus. Em quinto lugar, e caminhando para o final, verso 11. E vejam como a providência de Deus nos trouxe aqui, nesta noite, para falar a esses dois jovens especialmente, mas para toda a igreja. Versos 11 e 12. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Primeiro, Paulo exorta Timóteo, e é muito importante isso para um pregador, não fazer sugestões à congregação. Eu sugiro isso. Não, não é isso não. Ao contrário, ele diz que o bom ministro de Cristo, na autoridade do Senhor, e com base nas Escrituras Sagradas, ensina com autoridade. A autoridade que vem do Senhor. A autoridade que vem da palavra do Senhor. Então, ensine com autoridade. Tito, capítulo 2, verso 15. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade. Que ninguém despreze você. Isso significa dizer que um bom ministro de Cristo, apegado à palavra, que serve, que é piedoso, cheio do Espírito e da palavra, ele confronta o pecado, confronta a incredulidade, confronta a desobediência sem vacilar. Fala com autoridade, a autoridade do Senhor. É claro que uma ousadia que é temperada com gentileza. 2 Timóteo 2, Paulo diz assim: não é bom que o servo do Senhor viva a contender. Antes deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Mas ele deve falar na autoridade do nosso Senhor. Para que o povo tenha um forte compromisso com a palavra de Deus, para que o povo creia e tenha certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. E para tanto, ele precisa falar com autoridade, porque interpreta fielmente as Escrituras Sagradas. E deve ter cuidado para que a palavra de Deus seja acolhida. Um pregador comprometido com o Senhor não é um bajulador. Ele não fala para agradar as pessoas, obviamente também não para desagradar as pessoas. Mas ele fala a verdade de Deus. Ele fala antes de tudo aquilo que agrada a Deus. É o seu compromisso com a palavra de Deus. Ninguém despreze a sua mocidade, mas seja um modelo. E eu quero concluir aqui. Deve ser um modelo de virtudes espirituais. Uma importante ferramenta da liderança é uma vida exemplar. Alguém disse que o exemplo é mais poderoso do que a retórica. E é verdade, né? Tem até uma afirmação antiga que diz assim: o que fazes fala tão alto que não consigo ouvir o que dizes. Então, o exemplo. Por exemplo, Paulo tinha autoridade em Cristo para falar assim, escreveu Filipenses 4:9. O que também aprenderam, receberam, ouviram de mim e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz será com vocês. Eles ouviram, mas eles viram. Eles ouviram, aprenderam, mas viram também no apóstolo Paulo. E naquele belíssimo capítulo 13 da carta aos Hebreus, verso 7, ele diz: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. O pastor Cláudio já fez mais de uma vez referência aqui ao querido e saudoso reverendo Benedito Matos, né? Que era um pastor de verdade, um exemplo pela graça de Deus, né? Modelo dos fiéis. E aqui Paulo destaca 5 áreas
nas quais um ministro deve ser um modelo ou um padrão. E ele elenca aqui essas 5 áreas. Modelo dos fiéis na palavra. Significa dizer que a conversa de um bom ministro de Cristo deve ser exemplar. Porque Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Se quer conhecer bem uma pessoa, converse um tempo com ela. Você vai saber que é essa pessoa, não é? Porque as palavras de uma pessoa refletem o que está dentro do seu coração. Mas a ideia aqui é: fale a verdade, transmita graça e que sua palavra leve edificação. Exemplo na palavra, na conduta. Porque pregação bíblica e o viver ímpio, isso é hipocrisia. Então, na conduta, no amor. Esse amor aqui, a ideia de amor, ele já é por natureza altruísta, né? Autossacrificial. O bom ministro de Cristo, ele dá o seu tempo, as suas forças, às pessoas a quem é chamado para servir. Dedica a sua vida para vê-los, crentes fiéis, que sejam fortalecidos e edificados no Senhor. Modelo na palavra, no procedimento, no amor, na fé. A referência aqui é fidelidade a Deus, é compromisso inabalável, é aquele que não se desvia. Fé aqui também tem a ideia de lealdade, a ideia de ser digno de confiança. E na pureza. A palavra grega que aparece aqui refere-se principalmente à pureza na área da sexualidade. É essa palavra que aparece aqui. Tanto nas ações como nas intenções do coração. Queridos, a impureza sexual devasta o ministério pastoral. Desqualifica o ministro para o ministério pastoral. Por isso, 1 Timóteo 3:2, deve ser marido de uma só mulher, ou homem de uma só mulher. E 2 Timóteo 2:22 diz: foge das paixões da mocidade. Oh, meus queridos, ainda há outras verdades aqui, mas eu creio que essas são suficientes para um ministério bíblico, para o cumprimento fiel do chamado. Ministério é um chamado de Deus. Talvez se fôssemos pensar, todos nós, ministros da palavra, ministros do Senhor, né? Talvez não tivéssemos escolhido o ministério. Mas o Senhor nos escolheu. Não sabemos, ou sabemos, né? Porque Ele é tão misericordioso e generoso, né? Ele nos escolheu. E nós devemos obedecer e cumprir fielmente o nosso chamado. Né? A palavra aqui está na forma imperativa. Não te faças negligente com o dom recebido. O dom que há em ti, o dom concedido mediante profecias e a imposição das mãos do presbitério. Meus amados, que o nome de Deus seja glorificado, que Ele abençoe a sua igreja, que a igreja seja fiel. E você saiba, enquanto igreja, é muito importante sustentar as mãos dos ministros, dos presbíteros, docentes e regentes. Ore por eles, seja uma bênção, dê suporte para que sejam encontrados fiéis. E é só pela graça de Deus. E eu termino aqui, a aplicação que eu faço é uma pergunta que Paulo faz na 2ª carta aos Coríntios. Quando ele está falando sobre a nova aliança e a nova vida, ele pergunta: quem, porém, é suficiente para essas coisas? E mais adiante ele responde: a nossa suficiência vem de Deus. É Deus quem nos qualifica. Ele abençoe o novo ministro da palavra, o licenciado, a nós outros que já estamos militando, que sejamos encontrados fiéis, queridos, até aquele dia, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé para a glória de Deus. Amém, amém.